Bom, a gente tem uns 2 minutinhos já, né, da nossa agenda, para a gente respeitar o nosso horário aqui. Eu já vou começando com uma apresentação super rápida, tá? Só para a gente conseguir ir conversando. Primeiro prazer, tá, pessoal? Obrigado por terem separado esse tempinho aí para conseguir falar com a gente essa manhã. A intenção aqui é conseguir falar um pouquinho sobre Creator Economy, né, tudo que está acontecendo também no TikTok Shop, que a gente sabe que é uma plataforma que está em muita notoriedade aqui no Brasil. Quem fala junto comigo hoje é a Soraya, tá, que é a co-founder aqui da Azix Hub, tá, um parceiro aqui da Célia, que tem fomentado aqui os nossos projetos envolvendo principalmente a plataforma ali do TikTok Shop, mas também todos os meios ali que envolvem social media, tá? É, Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente chegou aqui, né? Então, acho que muitos de vocês já conhecem, né? Mas a Célia, né, tem fomentado aqui esse evento, com esses dias para a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre da blockchain. Célia é uma empresa que está no mercado desde 2012. É a junção do nome Cell, né, que é vender em inglês junto com IA. Então, nosso fundador, Ângelo, né, desde lá atrás, mais de 10 anos, antes de AI, IA virar buzzword, né, virar todo esse termo que está hoje no falar, né, do povo, já pensava, né, numa agente conversacional, né, utilização de IA, para conseguir viabilizar uma melhor experiência de compra, venda, aquisição de bens, enfim, serviços, e que nem todas as assistentes pessoais, né, então, Cortana, Siri, Lu do Magalu, Bia do Bradesco, enfim, todas elas, né, são nomes femininos. Então, a gente optou também por usar o nome Célia, né, juntando aqui toda a nossa expertise também do que a gente faz para conseguir garantir que a gente consiga vender mais. Então, falando super rapidamente, tá? Que a Célia, né, tá envolvida em toda essa questão de creator economy, né, social commerce, enfim, que a gente acaba fazendo no dia a dia? A Célia, ela opera de ponta a ponta operações digitais para N marcas, tá? A gente brinca que a única coisa que a gente não faz é produto e preço. Produto e preço sempre vem do nosso parceiro, tá? Uma grande indústria, um varejista que vem com esse produto, mas pensa, cara, eu quero me digitalizar e, obviamente, não sabe onde começar, ou então tem dificuldade em um ponto X ou Y específico. Então, a gente entra com um serviço modular, tá? Então, cada um desses serviços que estão aqui na tela de vocês é desacoplável, a gente consegue fazer de forma separada, tá? Mas a gente faz desde a parte do e-commerce, gestão de plataforma, UI, UX, faz teste de AB para conseguir garantir que você tenha a melhor experiência de compra, de navegação dentro do seu site. Contamos com um time de designers, né, front-end, para conseguir garantir que toda a experiência esteja da melhor forma possível. Temos ali o trabalho de marketplaces, que hoje, né, é o que permeia um pouco o TikTok Shop, tá? Então, conectar todos esses seus produtos, né, nos diferentes canais terceiros, desde Mercado Livre, Shopee, Amazon, até nesses novos emergentes que estão surgindo, como TikTok Shop, tá? Um trabalho que a gente lida aqui também internamente, então a gente tem hub próprio, garante que todo o nosso sistema está funcionando para conseguir integrar esses produtos e preços com vocês. Temos um módulo de marketing aqui também, tá? Então, toda a parte de aquisição de mídia, tráfego, CRM, SEO, mídia de performance, tá? Tudo isso também está dentro da nossa estratégia para conseguir garantir que o seu consumidor chegue nos seus produtos, né? Temos ali centros de fulfillment hoje, né? Mais de 14 operações paradas pelo Brasil para conseguir fazer todo o pick and packing, garantir que seu estoque, seu produto está sendo armazenado corretamente e atende, obviamente, os SLAs, né? O tempo de expedição que os diferentes canais, marketplaces têm para conseguir garantir a melhor experiência para o seu cliente. Contamos com um módulo de saque, tá? Então, toda a parte de chat, de WhatsApp, para conseguir fazer a parte conversacional, telefone também, e-mail, tá? Para fazer todas as dúvidas de produtos, ajudar em soluções de reembolso e devolução, enfim. Temos módulo financeiro fiscal e também uma visão ali de orientada a dados, tá? Com um painel disponível para vocês 24/7, para vocês também, né, que estão utilizando os serviços, terem acesso a tudo que está acontecendo na operação, tá? Em grande resumo é isso. A gente vai acabar falando bastante na palestra sobre, né, especificamente Creator Economy, mas no meio dessa conversa vocês vão perceber que a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência do dia a dia e só para vocês conseguirem entender um pouquinho da onde que vem essa experiência, tá? A Soraya vai compartilhar alguns cases aqui que são clientes que cresceram, né, junto com a Célia, usaram seus projetos junto com a Célia e que viabilizaram esse crescimento aí explosivo dentro do canal, tá? Bom, de abertura é isso, tá? Soraya, eu vou dar a palavra agora para você, tá? Ela vai começar falando um pouquinho com vocês e a ideia é conseguir deixar, né, realmente um workshop para a gente conseguir falar um pouquinho sobre tudo que envolve aqui o Creator Economy, tá? Soraya, fica à vontade.
Bom dia, pessoal. Que delícia estar aqui com vocês nessa manhã. Estou vendo a Renata com a câmera aberta aqui, Anitta, Mazé. Bom dia, turma. Quem não pode ficar de câmera aberta? Espero que esteja com a gente conectado aqui, mas é um prazer ter vocês conosco. Eu vou falar de um tema que eu sou extremamente apaixonada e que eu acho que está na pauta de todo mundo hoje em dia, em todas as empresas. Eu vi a inscrição, a nossa lista de inscrição, estou vendo a Dani aqui, então, Dani, com câmera aberta também aqui, seja bem-vinda. Eu dei uma olhada na nossa lista de presença hoje, na lista de inscrição das pessoas que se interessaram aqui pelo nosso workshop, pelo nosso webinar. E é muito interessante como a gente tem o perfil de várias empresas e vários negócios diferentes, todos interessados, todos conectados nesse mesmo assunto. De grandes empresas multinacionais a pequenas empresas, pequenos empreendedores que estão começando um negócio agora. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como a era do social commerce e da creator e-commerce e da creator economy pode impactar o seu negócio, independente do tamanho que ele seja, independente da história que a sua empresa tenha. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já me conhecem, já vi que eu tenho algumas pessoas aqui que a gente já vem até fazendo negócio juntas, mas para quem não me conhece ainda, eu sou a Soraya Félix. Vou pedir para o Gui pular a próxima tela. Eu sou uma profissional que eu costumo dizer que eu nasci dentro do social selling há mais de 20 anos. Hoje o social selling é uma palavra muito comum. Todo mundo ouve muito falar de social commerce, social selling, mas o que é isso, na verdade? É a venda por relacionamento. E eu faço venda por relacionamento há mais de 20 anos na minha carreira, porque eu venho de uma história de construção de comunidades lá na venda direta tradicional. Acho que todo mundo aqui vai conhecer em algum momento uma pessoa que já trabalhou com Avon, com Natura, uma revendedora. E eu estou vendo a Renata aqui falando assim, nossa, eu também, eu também. Então, Renata, muito prazer. Você é uma profissional do social selling há muitos anos. Só não era com esse termo, era um termo de venda direta. Então, é um presente muito grande para mim hoje estar falando de uma venda direta, de um modelo de negócio que se digitalizou e ganhou uma escala gigantesca com o apoio de plataformas mundiais como o TikTok Shop. Então, desde 2018, eu trabalho em operações de marketing e vendas, startando operações de empresas, trazendo empresas internacionais para o Brasil, abrindo operação, reestruturando modelos de negócio para que a gente consiga realmente ganhar escala através da geração de comunidades, formação de comunidades. Eu tenho pós-graduação pela Dom Cabral, pela FGV, sou especialista em inteligência artificial também, que eu acho que é um tema e uma pauta que todos nós, independente do mercado, independente da área de atuação, precisamos estar muito antenados ao que está acontecendo no mercado. E eu tive um presente muito grande que foi participar no ano passado do lançamento do TikTok Shop Brasil como uma das marcas escolhidas. Eu era executiva dessa marca e nós começamos um projeto piloto lá no TikTok Shop em maio e a gente transformou essa empresa num case viral, onde a marca se transformou na marca número 1 de haircare do Brasil desde o ano passado, e uma marca que tinha mais de 30 anos de mercado, que não estava bem posicionada no digital, e que a gente conseguiu um resultado muito espetacular, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas como essa evolução toda desses 20 anos, eu contei um pouquinho da minha carreira, mas como o social commerce e a creator economy chegaram no momento atual de 2025, 2026. Só para que a gente tenha um pouco de linha do tempo, essa evolução não aconteceu da noite para o dia no ano passado com a chegada do TikTok Shop no Brasil. Esse é um cenário que já vem acontecendo há mais de 20 anos. Então, quando a gente olha um pouquinho do cenário, lá em 2000, quando a gente começou a sair do presencial, do offline, para levar as empresas para o digital, a gente começa ali com um e-commerce mais estático, mais um catálogo, mas esse já era o primeiro passo, já era a grande primeira evolução. Ali, por volta de 2010, a gente começa a trabalhar com social media de forma mais estruturada, com Instagram, com Facebook, com as plataformas de social chegando, ads, e aí a gente começa
começa a geração, a época da influência dentro das marcas, dentro do digital. Em 2016, tem um ponto muito importante aqui, que é quando a China começa com as live commerce, que a gente começa a ver essa movimentação aqui no Brasil agora em 2025, 26, mas que em 2016 começou lá pela China com uma força muito grande e que hoje é um grande responsável pela boa parte das vendas online hoje na China acontecem através de live shopping, mas esse movimento começou há 10 anos. Por que eu estou trazendo esse movimento forte? Porque a gente está vendo movimentos agora incipientes, pequenos, as marcas começando, as marcas se posicionando, mas a gente precisa ter um olhar disso para os próximos 5, 10 anos, porque vai acontecer. O TikTok Shop foi lançado em 2021 e aí começa a grande revolução da venda de descoberta, da venda dentro do vídeo mesmo, mudando totalmente o conceito de e-commerce e das plataformas tradicionais que a gente conhecia. O TikTok Shop chegou no Brasil em 2025 e a gente muda drasticamente em um ano, exatamente um ano, todo o modelo de negócio de uma operação que funcionava de forma online, através de UGCs, através de comunidades de afiliadas conectadas a várias plataformas diferentes, e a gente hoje concentra tudo hoje dentro do TikTok Shop, num modelo exponencial de Creator Economy, com marcas hoje no Brasil com mais de 10 mil criadoras de conteúdo, 10 mil, 20 mil afiliadas num espaço de um ano. Isso em momentos anteriores, num modelo de negócio passado, isso era quase impossível de ser feito num movimento tão rápido, num espaço de tempo tão curto e com tão pouco investimento de marketing numa estrutura. Para a gente entender um pouco de números, eu trouxe aqui alguns resultados de TikTok para vocês terem uma noção do que tá acontecendo no mundo. O TikTok chegou no Brasil no ano passado, mas ele vem já sendo aberto em vários países desde 2021. E no ano passado, 2025, o TikTok Shop teve um GMV, um faturamento global de 64 bilhões. 64 bilhões de dólares é muito mais do que a grande maioria das maiores empresas do mundo em faturamento. Isso foi um resultado 94% maior do que o resultado do TikTok Shop em 2024. Ou seja, a gente está dizendo que a plataforma cresceu quase 100% de um ano para o outro no mundo. No Brasil, para vocês terem a dimensão, a gente tem mais de 100 milhões de usuários de TikTok hoje. Numa população de pouco mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem mais de 110 milhões hoje. Esse número aqui é um número de uns 2 meses atrás. Hoje o TikTok já tem dados de 130 milhões de usuários no Brasil. E o potencial que o Santander traz para o faturamento do Brasil é de 39 bilhões até 2028. É uma projeção muito séria, feita por um dos bancos mais respeitados do Brasil hoje, do mundo, na verdade, quando a gente fala de projeção de resultados e crescimento de marcas. TikTok Shop vem crescendo exponencialmente mês a mês. No começo do ano passado, de maio a setembro, ali nos primeiros meses de operação, a plataforma cresceu 26 vezes e a gente tem muitas marcas que cresceram mais de 500%, 1000% nos primeiros meses ali, com resultados absurdos quando a gente olha em números. Olha o Brasil em números para vocês terem uma noção. A gente está falando de já hoje, um ano depois, mais de 100 mil lojas ativas. Lojas do que a gente fala entre pequenos revendedores e grandes marcas posicionadas dentro da plataforma. Um universo de 1.700.000 criadoras de conteúdo, criadoras e criadores, né? Muitos afiliados hoje, quase 2 milhões. Esse número já deve estar batendo 2 milhões, porque esse número era do mês passado. Então, quase 2 milhões de afiliados já cadastrados na plataforma. Para vocês terem uma noção, quando a gente fala de grandes companhias da venda direta, quando a gente fala de Avon e Natura, por exemplo, essas empresas transitam na casa de 1 milhão, 1,5 milhão de revendedoras ativas dentro da base delas. Mas a gente está falando de empresas que são empresas que têm dezenas de anos de mercado. São empresas de 30, 40, 50 anos de mercado atuando dentro da venda direta.
tá? Então, é um crescimento muito, muito exponencial. O canal de venda do TikTok, ele funciona num equilíbrio entre vídeos curtos, venda direto da vitrine da loja, live commerce e venda por vídeos de criadoras de conteúdo. A categoria número 1 no Brasil hoje, a gente até uns 2 meses era beleza e cuidados pessoais. Eu atuo muito na área de beleza, eu vi que tem muita gente aqui da área de beleza, mas esse ranking aqui tá desatualizado, tá? A categoria de beleza é a categoria que concentra as maiores marcas, mas o mercado que mais vende hoje dentro do TikTok é moda feminina, e é um mercado extremamente pulverizado. A Renata está celebrando ali, e é isso, Rê, é o mercado de moda feminina com pequenos varejistas, não tem grandes concentrações. A gente tem a Riachuelo se posicionando muito bem, mas a gente tem um destaque muito grande para pequenas lojas, pequenas fábricas. A gente vê, para quem está em São Paulo, o Brás, a turma do Brás se posicionando muito bem dentro da plataforma. Renata está falando aqui, ó, eu sou dessa turma. Então, é isso. Vocês hoje assumiram de um movimento muito pulverizado. A concentração de maior venda hoje dentro do TikTok está em moda, mas saúde e bem-estar vem em terceiro lugar. E essas três categorias, elas concentram 40% hoje do GMV global, tá? Beleza e cuidados pessoais é a número 1 do mundo. Moda feminina no Brasil hoje assumiu a nossa liderança aí, seguida de beleza e cuidados pessoais, em terceiro lugar, saúde e bem-estar. Para vocês entenderem aí um pouco de como que está funcionando e qual a oportunidade que tem na plataforma para as marcas de vocês. Quando a gente fala da evolução do marketing de influência, existe uma virada muito grande que chega com a Creator Economy, que é a mudança do estilo dos influenciadores tradicionais. Para quem tem marcas, para quem é executivo de marcas há muitos anos, quando ali por volta de 2010 o marketing de influência tomou conta, o marketing de influência tomou conta através de influenciadores tradicionais, onde as marcas negociavam e pagavam para esses influenciadores falarem da marca, e o pagamento era feito pelo alcance, negociações de valores fixos, era um conteúdo muito gerenciado pela marca, então a marca definia um briefing muito fechado e o influenciador tinha que seguir. Então as métricas eram métricas muito que a gente chama de métricas de vaidade, número de visualizações, likes, e era assim que a gente conseguia filtrar como um influenciador tinha fit com a marca e tinha resultado ou não. Era muito difícil, quase impossível mensurar ROI, e ficava muito realmente no marketing muito mais voltado para branding do que para performance, efetivamente. A Creator Economy traz o marketing de performance para dentro do negócio, linkando isso junto com branding também, reconhecimento de marca, awareness. Então, a Creator Economy tem uma força maior porque ela traz para dentro de um jogo que já era jogado há muito tempo, ela traz para dentro a performance real e a visibilidade de vendas nesse negócio. Então, hoje, quando a gente fala de Creator Economy, a gente fala de comissionamento por venda desses influenciadores. Não tem valor fixo, você não paga mais hoje, dentro de um modelo de Creator Economy, um cachê fixo para uma pessoa falar da sua marca. Você tem um comissionamento por variável pela performance. Você tem conteúdo autêntico, onde a marca não faz o briefing, é a comunidade falando com a comunidade. É isso que gera venda, é isso que gera realmente autoridade para a marca. Métricas que são totalmente visuais e totalmente controláveis. Você consegue ver resultado das criadoras de conteúdo, você consegue ver conversão delas, quanto de GMV é gerado por cada uma. É um rastreamento total de todo o resultado dela, quando ela já é a sua afiliada e quando você ainda está buscando trazer uma afiliada para sua marca, você consegue visualizar isso tudo. Isso traz um ROI totalmente mensurável e totalmente controlável para dentro da sua marca, tá? 81% das vendas como compradores recorrentes é resultado da autoridade que a criadora de conteúdo, que o creator tem com a comunidade dela. Não é mais a marca falando diretamente com o consumidor final, é a marca falando com o consumidor final através de uma embaixadora que é realmente igual àquela pessoa que está vendo o vídeo. Isso é muito exponencial e isso é realmente
escalável de uma maneira que é difícil de uma marca tradicional mensurar. Porque quando a gente fala de influenciadores tradicionais, a gente contrata um casting de 100, 200, 500, 1.000 influenciadores, dependendo do tamanho da marca. Aqui não, aqui a gente está falando de disponibilizar a sua marca para centenas de milhares de pessoas que podem se afiliar ao seu negócio e fazer o seu negócio crescer junto com você. Pode ir, aí. Como que começou isso? Só para vocês entenderem um pouco, isso é um ponto importante para as marcas entenderem, que eu costumo dizer muito, essa tela eu construí, assim, da minha vivência, da experiência de ver o TikTok Shop começando no Brasil, porque o TikTok começou como uma startup, efetivamente, mas ela evoluiu como uma plataforma. E por que eu digo isso? Porque o TikTok começou como um projeto de MVP no Brasil, pequeno, com marcas reduzidas ali, entendendo a plataforma, e ao longo dos meses, de maio até maio de 26, ainda hoje a gente vê o TikTok numa evolução. Então, a cada mês eles trazem mais funcionalidades, ele abriu para um número controlado de marcas, convidou algumas pessoas para se tornarem as primeiras criadoras de conteúdo, depois eles foram abrindo isso. Nesse mês agora, o TikTok tinha uma métrica de que para se tornar uma creator, uma afiliada dentro da plataforma, a pessoa tinha que ter 2.000 seguidores. Esse mês eles já baixaram esse número para 1.000 seguidores, estão fazendo testes. Então, aquele universo de 1.700.000 pessoas, provavelmente daqui a 2 meses vai ser de mais de 3 milhões de pessoas, porque ele está ampliando o alcance para que mais pessoas possam chegar. Então, o TikTok ele vem crescendo. Por que eu gosto de trazer essa tela? É para que vocês todos entendam que vocês não vão encontrar um cenário controlado. É um cenário caótico, mas é um cenário que cria oportunidade de crescimento para quem entende, para quem sabe jogar esse jogo e ir crescendo e aprendendo junto com a plataforma. 1 ano é muito pouco tempo. E se vocês, como marca, independente do tamanho, for esperar estar com a operação 100% redonda aí dentro da sua empresa, com tudo mapeado, vocês vão perder o timing, porque o TikTok Shop é isso, é empresa chinesa, rápida, jovem, antenada e que está crescendo justamente porque está operando num ambiente caótico, aprendendo, corrigindo, fazendo, aprendendo, corrigindo e fazendo. Esse é o grande exemplo de modelo de startup que a gente tem acontecendo hoje. Quando eu falo do perfil das empresas que estão se destacando dentro do TikTok Shop nesse primeiro ano, a gente tem marcas de vários segmentos. Eu trouxe aqui do mês de maio, entre abril e maio, ali as 3 primeiras marcas. A primeira delas que mais vende na plataforma é uma marca de suplementos. A segunda é uma marca de perfumaria, Body Splash, que também tem um fit muito grande, então a gente já vê beleza chegando aqui. E a terceira é uma marca de moda fitness na área de moda. Então, a gente tem 3 marcas diferentes aqui, transitando muito bem. Mas o que as 3 marcas têm de similaridade? São 3 marcas novas, não são grandes marcas tradicionais do mercado. A gente vê as pequenas e médias empresas que são mais ágeis na tomada de decisão, que arriscam mais e que têm menos burocracias internas, conseguindo transitar bem justamente por aproveitar esse momento do TikTok Shop de aprendizado, de crescimento. Então, essa mentalidade de marcas nativas digitais, de marcas que nasceram no e-commerce, eles conseguem se adaptar muito bem à linguagem do TikTok Shop. As grandes marcas estão se posicionando, mas muitas delas têm muitas dificuldades. E olha, eu sou uma executiva de multinacional há mais de 20 anos. Eu sei o que é a burocracia de uma multinacional, que muitas vezes é necessária dentro do cenário de organização de processos da empresa. Mas para atuar num cenário como a gente tem hoje, dentro do TikTok Shop, a marca precisa entender o modelo como um modelo um pouco mais flexível para conseguir transitar bem dentro da plataforma. Quando a gente fala, pode passar, Gui. Quando a gente fala da visão da criadora de conteúdo, a afiliada, o que ela vê? Eu tenho 1.700.000 criadoras de conteúdo, criadores de conteúdo ali dentro, e eu tenho 100.000 lojistas. Como a criadora de conteúdo vai escolher a sua marca? Por que eu trago esse quadro? Porque não adianta só posicionar a sua marca dentro do TikTok Shop, só abrir a loja, independente do tamanho da sua empresa. A gente tem grandes empresas posicionadas lá dentro. A grande maioria já fez o cadastro no TikTok, já montou a vitrine e se assusta com os resultados.
porque não é só cadastrar a Bivitrine e os afiliados todos vão querer se afiliar à sua marca. Não, tem um jogo por trás disso, que é o jogo da visibilidade, o jogo do algoritmo. A sua marca precisa ser vista pelo algoritmo. Então, para vocês terem a noção, a criadora de conteúdo ela tem um painel, que é o lojista tem um painel e a criadora de conteúdo tem um outro. E o TikTok vai mostrar para ela, pelo algoritmo, quais dos produtos estão com maior relevância naquele momento, quais as marcas estão em maior relevância. Se a sua marca não entra nesse painel da Creator, dificilmente você vai conseguir crescer o seu grupo de criadoras de conteúdo de forma exponencial, naturalmente. Não vai acontecer. Então, você precisa ser visto, precisa ser lembrado mais do que nunca. E tem técnica, tem estratégia para isso. Gui. 5 maiores erros das marcas. Para quem está aqui, que já está com a loja posicionada dentro do TikTok, fala, gente, não estou vendendo, minha marca não está vendendo, a gente não está conseguindo tracionar, a gente está apanhando. Tem 5 pilares básicos que você precisa avaliar e fazer um equilíbrio de estratégia. O primeiro deles é escolher produtos que têm fit com o canal. A gente vê muitas marcas colocando 300, 400 produtos na vitrine e colocando o portfólio completo. Não é essa estratégia. A gente precisa realmente escolher os produtos que têm fit no canal, porque a empresa vai precisar investir a estratégia em produtos em que vão criar força junto com a comunidade de criadores de conteúdo, junto com o algoritmo do TikTok. Se você coloca muito produto, você pulveriza, o algoritmo não vai te enxergar. A segunda é política comercial desalinhada. Tem muita marca que não consegue operar porque não consegue fazer conta da operação do TikTok. Quanto custa operar no TikTok? Qual o meu preço? Como eu preciso posicionar meu produto? Como eu preciso posicionar meu produto frente aos outros canais que eu já tenho? Então, políticas internas de remuneração de criadoras de conteúdo, política de GMV, política de margem interna da empresa com custos envolvidos. Essa conta ela é um pouco complexa de fazer, mas se você posiciona uma política comercial errada, ou você não vai conseguir vender porque está com preço desposicionado, ou talvez até pior, você vai conseguir vender muito, mas vai vender com prejuízo, vai vender com margem negativa. Então, precisa se atentar a esse ponto. Estratégia de criadores de conteúdo fraca. Então, aqui não é a mesma estratégia de UGC, que eu vou atuar com 5, com 50, com 500 afiliadas. E aqui eu preciso ter, quanto mais massivo o meu time de afiliadas, o meu time de creators, mais resultado eu vou conseguir trazer, porque eu vou conseguir ser vista pelo algoritmo, tá? 4, eu já trouxe aqui junto na política comercial, é a falta de controle de custos. Tá? Correr risco de operar com margem negativa porque não está sabendo fazer conta direito. Isso é muito comum em empresas pequenas e em empresas grandes também, porque muitas vezes esses custos são muito invisíveis. E o quinto é atuar com GMV Max. GMV Max é o tráfego pago do TikTok Shop, que é uma grande estratégia, que é o grande impulsionador junto com Creators e GMV, é o grande impulsionador realmente de resultado de vendas. Mas não adianta ter um budget, independente do valor dele, para investir em GMV se a estratégia está errada, tá? Então, criativo, produto, política, quantidade de vídeos dentro da plataforma. O Gui vai trazer muito da parte técnica para vocês, mas lembrem-se que esses 5 pilares são fundamentais para que vocês tenham realmente resultado, independente do tamanho do investimento que vocês forem fazer. Se eu for fazer um investimento menor, eu preciso ter esses 5 pontos mapeados. Se eu for fazer um investimento maior, eu também preciso ter esses 5 pontos mapeados e preciso estar atuando bem com eles todos. Então, tá aqui a definição da alta performance dentro do TikTok Shop. O caminho é definição de produto correto para a plataforma, rede de creators de micro e nanos ativada e com comissão competitiva, com ação de amostragem de preferência para que a gente tenha mais conteúdo de produtos, de vídeos com produtos sendo atuados, sendo feitos, produzidos dentro da plataforma. GMV Max,
que é o investimento em tráfego pago para ajudar a impulsionar esse conteúdo que a criadora de conteúdo está fazendo. E gestão da operação é aqui onde a gente entra muito forte com a parceria da Célia. A nossa parceria, a Zix Hub e Célia, existe por causa disso. Eu não consigo trabalhar uma estratégia de TikTok Shop assertiva se eu não tenho uma operação rodando efetivamente, se eu não tenho um parceiro que consiga, por exemplo, me atender caso o meu produto viralize da noite para o dia, porque é isso que acontece. Você vai trabalhando, um dia você acorda e tem milhares de pedidos dentro do sistema. Eu vi isso acontecendo, eu vivi isso, e se a gente não tem um parceiro de operações bom que consiga suprir isso, a gente não consegue fazer o crescimento da marca de forma consistente ali dentro, tá? Aqui alguns cases de sucesso, então, quem fez certo e o que nós podemos aprender. Eu peguei 3 marcas de perfis muito distintos, então a primeira dela é a Mandy, é o case que eu tive oportunidade de participar e construir junto aqui. A gente viralizou 5 produtos em 6 meses ali e fizemos o produto número 1 da plataforma, que é o Leave-In Seca Sem Frizz. É um leave-in de cabelo, gente, é um leave-in de cabelo com o nome de Seca Sem Frizz, que tira os frizz do cabelo sem precisar secar com secador. É um produto sensacional, mas era um produto que já existia na empresa há mais de 2, 3 anos e que não vendia de forma... Era um produto do portfólio, era só mais um. E quando ele foi escolhido como produto-chave do TikTok, para vocês terem um cenário de horizontes, além da plataforma, esse produto especificamente vendeu mais de 200 mil unidades dentro do TikTok Shop, mas ele vendeu 10 vezes mais isso nos outros canais da empresa e ele se tornou o produto número 1 de vendas da empresa. Até hoje, um ano depois, é o produto que mais vende na empresa de forma consistente. E os produtos que a gente viralizou no TikTok são os produtos realmente que a gente viu na empresa se tornando o foco de todos os outros canais de varejo, de perfumaria, de farmácias, de maneira geral, eram os produtos que todo mundo queria comprar. Então, se a sua marca atua hoje com multicanais, o TikTok Shop ele vai trazer a demanda para que a sua venda não vai ser a maior dentro do TikTok Shop. Te garanto, se você tem uma marca multicanal, você vai ter um resultado expressivo no TikTok, mas o resultado que você vai fazer de lastro, que é o efeito halo que o TikTok chama, é sem sombra de dúvida muito maior do que a sua venda concentrada ali dentro, tá? A Granado, que é uma marca super tradicional também, que está nos shoppings, que é uma marca premium. A Granado vem fazendo grandes movimentos com o TikTok Shop. Ele foi a primeira marca a fazer o Super Brand Day, que é o dia que o TikTok fecha praticamente a plataforma para divulgar conteúdos de uma marca só. Isso é uma estratégia que a gente tem em parceria, inclusive na Zix, a gente tem parceria com o TikTok Shop para isso. Se a sua marca está aqui, se você quer lançar a sua marca, fazer um Super Brand Day, fazer 3 dias e fechar o TikTok para que a sua marca tenha maior visibilidade, a gente, junto com a Célia, a gente tem uma parceria para trazer isso dentro do TikTok Shop, tá? E a Granado fez isso. E o dado mais importante que eu tenho da Granado, não está aqui nessa tela, mas 85% de todas as vendas da Granado no TikTok Shop são de novos compradores. São de pessoas que até poderiam conhecer a marca, mas nunca tinham comprado um produto sequer da marca até aquele momento, tá? Então, esse dado é muito forte. E a Barbos Beauty é uma marca que foi desenvolvida para ser lançada dentro do TikTok. É uma marca de body splash e todo o desenho dela foi construído para ela ser lançada dentro do TikTok. Essa marca, ela foi lançada agora no começo do ano e ela tem previsão de vender esse ano praticamente 100 milhões de reais ao longo do ano. É uma marca que nasceu do zero e que está estruturada para vender 100 milhões de reais dentro do primeiro ano de venda. Isso só é possível porque ela tem hoje milhares e milhares de criadoras de conteúdo e fez uma estratégia realmente em parceria com o TikTok Shop para lançar essa marca de forma tão exponencial dentro da plataforma. Então, dá para atuar dentro do TikTok de todas as formas. Se a sua operação é uma operação pequena, moda, a categoria de moda traz esse exemplo muito bem. Grandes marcas vendendo 100 mil, 200 mil, 300 mil, mas também pequenas marcas que ninguém conhecia vendendo os mesmos 100 mil, 200 mil, 300 mil ao longo do mês, com estratégias voltadas para o perfil do negócio e com investimento adequado para o perfil do negócio. Mas se você tem uma marca que tem potencial, que tem push para fazer algo agressivo, você pode posicionar a sua marca entre as primeiras marcas do TikTok Shop hoje, sem sombra de dúvida, tá? Para finalizar aqui, então, a última tela, é isso.
Pequenas empresas crescem muito, grandes empresas ainda estão entendendo como o jogo funciona dentro da plataforma. Então, se você está aqui representando a sua empresa, pequena ou grande empresa, saiba que o TikTok hoje busca marcas que sejam marcas sérias, que queiram crescer com a plataforma, independente do tamanho, cada vez mais, independente do ticket médio. Isso é muito importante falar. Muitas vezes a gente acha que o TikTok Shop só vende produtos baratos, mas a gente vê marcas se posicionando como Shiseido, chegando agora, a MAC, de maquiagem, falando só duas de maquiagem, a Granado, que é uma marca que tem um ticket médio alto e é uma das maiores vendedoras hoje da marca. A categoria de moda não é uma categoria de produtos abaixo de R$100, geralmente os produtos custam acima de 100, 100 e poucos reais. Então, independente do ticket médio da sua marca, independente do tempo que ela tem de vida, independente do tamanho que ela tenha, o que vai favorecer a sua estrutura dentro do TikTok Shop é o seu mindset de crescimento dentro da plataforma. Se vocês quiserem saber mais a respeito, eu vou voltar no final, depois que o Gui terminar a apresentação dele, para a gente tirar algumas dúvidas. E eu estou super disponível depois para, através do time de Célia, a gente marcar reuniões individuais, entender o perfil da marca de vocês, para a gente poder evoluir nesse projeto TikTok Shop e trazer mais e mais cases de sucesso dentro da plataforma. Gui, eu vou passar para você seguir aí. Muito obrigada, pessoal, pelo momento, pela participação aqui com a gente. E eu vou deixar com o Gui, que ele vai trazer assim, muitos dados técnicos, inclusive, que vocês costumam adorar. Obrigado, Soraya. Pessoal, entrando aqui na segunda metade, tá? Vou avançando aqui rápido. Eu vou avisar já uma coisa, tá? Eu falo um pouco rápido. Eu vou me controlar, então fiquem à vontade para conseguir levantar a mão, caso ficar com qualquer dúvida, tá? Vocês podem me interromper. Bom, vou passar aqui porque vocês não estão aqui para essa parte, mas vamos lá. Então, qual que é a minha intenção aqui na minha apresentação? Tá? Mostrar para vocês um pouco mais de como é que é o dia a dia quando a gente está operando dentro do TikTok, né? Quais são os mecanismos que a plataforma oferece e o que a gente consegue utilizar para conseguir potencializar a sua presença lá dentro. A gente falou bastante sobre, né, algumas coisas que são, né, novidades, tá? Mas algumas coisas não mudam. O que a gente tem que entender aqui? Existe uma tripartite, tá? Quando a gente pensa em vender no TikTok Shop, e na verdade tudo que é relacionado à Creator Economy, que é basicamente vocês conseguirem entender que existem a parte marca/lojista, né? Nós aqui, acho que na grande maioria, que está ali com o seu produto, que quer atingir um comprador, um consumidor, e tem agora, né, uma terceira parte, que é justamente o Creator, né? Esse ciclo, tá? Essa mandala, ela tem que estar totalmente conectada para você conseguir garantir que todas as três partes estejam atingindo os seus interesses. E aqui, assim, interesses no melhor sentido da palavra, tá? Não existe você falar assim, não, eu tenho que pagar uma comissão muito cara para o Creator, aí o Creator fala assim, meu lojista não paga o que eu quero, aí o Creator não gera um conteúdo interessante da sua marca para atingir o comprador, e o comprador nunca vai nem atingir, nunca nem vai chegar na sua loja, tá? Então, existe uma estratégia conexa aqui entre essas três partes que precisa ser muito bem estruturada, tá? O melhor retorno acontece, né, quando você, como loja, estabelece ali uma relação, né, genuína com os seus creators. E aqui eu falo assim, né, e aqui que as coisas não mudam. Antigamente, né, que nem a Soraya falou, existia, obviamente, os afiliados, né, as revendedoras da Avon ou algo nesse sentido, onde era de interesse da marca se aproximar delas, porque ela sabia que essa era a porta de conexão da marca com o público. Hoje, né, o que está sendo redesenhado, basicamente, é que existe agora uma forma muito mais massiva, né, de você conseguir pulverizar a sua presença de marca. Então, dentro do TikTok Shop, a partir do momento que você cria uma loja, você já tem acesso a um catálogo, tá, um cardápio ali de creators, onde você consegue ver para cada creator quanto de GMV que ele gerou nos últimos dias, qual que é a taxa de engajamento dele, um sampling de vídeos recentes que ele publicou. Então, tudo isso você consegue saber quais categorias que ele acaba dialogando mais, né? E fazer tanto uma colaboração direta com ele, então falando, batendo na porta dele, né, via mensageria, mandando uma mensagem lá do TikTok pedindo, você quer divulgar os produtos, aí você manda uma amostra para ele conseguir produzir esse conteúdo, ou aberta. E no aberta, que é uma coisa que a gente vai explorar aqui, você coloca uma comissão setada para aquele produto. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse Livin, né, que eu sempre fiz, que eu vou deixar uma comissão positiva de 10%. Tanto, né, a Soraya, se ela fosse um creator, como eu, como qualquer outro, né, CPF, que está dentro da plataforma, que passa pelos critérios do TikTok Shop, consegue ver, né, a Mandy está vendendo esse produto, está me pagando por esse produto 10% de comissão. A L'Oréal está me passando esses 12%.
Tem aqui a Risqué e a Monange, que tem esses outros produtos que estão a 15, não sei. Então, varia muito. E essa decisão é sua como marca, né, sua como lojista, de quais produtos você vai colocar comissão e quanto, tá? Então, o que acontece aqui, né? Acho que o que o TikTok conseguiu ter de grande sacada é que existia um momento, né? Eu vou dizer aqui, talvez há uns 20 anos atrás, 50 anos atrás, que existia aquelas campanhas publicitárias massivas, gigantescas, né? Tipo, uma campanha de Natal da Coca-Cola, que mostra e fortalece os valores da marca, né? E, obviamente, isso gera um sentimento de lembrança e é uma gigantesca, né? Uma puta campanha de marketing. Só que o consumidor, ele começou a perceber que existe esse conflito de interesse muito grande de falar assim, a marca não vai falar mal sobre o produto dela, a marca só vai enaltecer os pontos positivos, né? Então, o que acontece muitas vezes é o boca a boca, que, né, antigamente as pessoas já usavam e utilizam esse recurso ativamente, mas agora o consumidor brasileiro gosta de entender que, através de um creator, existe um argumento de autoridade, em teoria uma pessoa isenta, né, para conseguir falar sobre os benefícios daquele produto, né? E o TikTok gerou isso. Obviamente, o TikTok, e aí isso é importante a gente conseguir ter o mesmo pensamento, tá? Ele ainda assim, ele é focado em ser uma plataforma de entretenimento, tá? Ele não é uma plataforma de venda. A gente vai conversar um pouquinho aqui. Existem alguns momentos onde um creator ou eu vou dizer assim, um criador de conteúdo tradicional trabalhava com uma multinacional e aí existiu, né, foi criada a iniciativa do TikTok Shop com essa mesma marca e aí a marca, né, obviamente, por já ter uma relação com esse criador de conteúdo, falou assim, você não quer também divulgar os produtos? E ele falou, cara, não quero, porque, obviamente, ele está operando uma lógica que ele quer receber por CPM, por engajamento, ele falou, começa a divulgar produto de forma descancarada, né, começa a fazer o velho marketing que ele não vendeu alguma coisa para você, minha taxa de engajamento cai. E aí eu tenho dificuldade de conseguir fechar meus contratos, eu acabo machucando, né, minha base aqui de seguidores, que eles vão perceber que eu me vendi, enfim. Então, existe toda essa defesa, e aí a gente tem que saber separar as duas coisas. O TikTok, ele é uma plataforma de entretenimento de forma prioritária, tá? Obviamente, aqueles 100 milhões de usuários não estão ali para comprar produto, né? Não foi essa a intenção inicial que eles estão na plataforma. Eles entraram para conseguir consumir conteúdos, desde recomendações até uma questão de lifestyle. E, eventualmente, a sacada do TikTok é perceber que, se você tem um creator específico, né, que gosta de divulgar ofertas ou que gosta de divulgar os benefícios de um produto, né, de forma natural, de forma despojada, muitas vezes é aquela conversa que você tem quase que uma resenha com um amigo, e fala sobre realmente os benefícios daquele produto, cara, isso é um conteúdo que faz super sentido estar na plataforma. E a gente percebe, tá, que realmente o que acaba tendo melhor engajamento, melhor retorno, são esses tipos de conteúdo, tá? Então, você tem que trabalhar com um creator, que muitas vezes não vai ser o cara tradicional que está fazendo uma campanha mais de branding institucional, mas um cara que está falando um diálogo um pouco mais de varejo, que mostra, daí cria um storytelling específico de mostrar quais são os benefícios daquele produto, e claro, ter também a malemolência, né, a forma de conseguir traduzir isso para um vídeo. Vocês vão perceber que tinha ali algumas categorias que vocês falam assim, cara, fragrâncias. Como é que o cara consegue vender uma fragrância por vídeo? Né? Uma coisa que eu nunca vou sentir o cheiro do perfume que eu vou estar usando, o body splash, por um vídeo. Mas, obviamente, pensando até na questão do conteúdo de entretenimento, né, você vai perceber que muitas dessas marcas de fragrâncias utilizam estratégias como, por exemplo, um skit. Né? Então, eles montam ali um cenário, criam uma história em que tem um jovem ali que entra no elevador, tá ele junto com uma desconhecida, e aí ela fala assim, nossa, cheiro gostoso, né? É você. Então, cria essa narrativa de mostrar, né, que existe um desejo. Então, você percebe que existem diversas artimanhas que, obviamente, isso daí é um conteúdo que, apesar de vender o produto no final do dia, antes é um entretenimento. Né? Uma comédia ou algo assim que te engaja no dia. Você fala assim, beleza, acho que talvez eu fique interessado em conseguir entender essas fragrâncias. Então, também exercitar, né, essa criatividade que nós, como brasileiros, todos temos de marqueteiro, de conseguir saber o que é mais atrás do seu produto, como traduzir isso para um formato de vídeo, para gerar engajamento e não ser o velho marketing, não ser olha aqui meu produto, compra. É mostrar os benefícios do produto antes de tudo. Tá? Então, é isso, alcance orgânico, conseguir ter também, né, essa prova social autêntica. Né? Obviamente, o brasileiro, ele gosta de ser enganado, eu vou usar aqui 1000 aspas, tá? Porque no final do dia a gente talvez até saiba que por trás, né, aquele afiliado está divulgando o produto e recebe uma comissão. Mas, em teoria, ele também tem uma imagem dele a zelar, e aí ele não está querendo também divulgar qualquer e todo produto
que não seja, né, de boa qualidade. Então, existe ali uma pessoa se colocando à prova, né, para ser uma prova social autêntica, tá? E, obviamente, o TikTok, né, gerou com que todo esse ecossistema fosse trabalhando de uma forma massiva, que você consegue criar uma escala automatizada para todos esses processos. Então, é ali que está a grande sacada. Tá? Falei sobre os dois modelos aqui, tá? Existem tanto o colaboração aberta, tá? Onde você coloca ali, cara, tem esse meu produto, eu vou vender a 8% de comissão, eu tenho esse produto aqui meu que vai ser 12%. Isso aqui fica aberto para todos os creators da plataforma do TikTok Shop, que conseguem ver a marca XYZ e, obviamente, escolher qual produto que eles querem vender. Existe, tá, em contrapartida, a colaboração exclusiva ou, né, target collaboration. Em que, nesse sentido, você como marca, né, pode ser porque você viu um creator que na colaboração aberta teve engajamento acima da média, que tem sido seu hero em termos de conversão, ou então porque você é um cara que já trabalhava com você de outras campanhas de marketing, você quis trazer para sua base, e lá dentro você consegue colocar uma comissão diferenciada. Tradicionalmente, é uma comissão acima do que você coloca na colaboração aberta. Tá? Então, você está tentando incentivar, né, cada vez mais esse cara a conseguir trabalhar, né, de forma mais ativa contigo. Então, se numa colaboração aberta eu coloquei ali a mercado, que eu estou dando 12% de comissão para esse produto, vi que tem, né, e aí é que é normal da plataforma, 99% dos vídeos, eles vão flopar, tá? Não vão vender, só vão gerar visualização e, assim, é normal, tá? Não é para vocês se assustarem com isso. Mas tem aquele 1%, aquele potencial de visualização, que é justamente o algoritmo do TikTok, que é tão famoso, que é o que faz você conseguir gerar suas vendas. E aí você tem que pensar na lógica de que esses 99% que não venderam vieram para mim, né, visualização, engajamento e conhecimento de marca. Em teoria, eu só pago, tá, quando converte. Então isso aqui foi basicamente uma mídia, uma produção de conteúdo que eu tive de graça, tá? Ao mesmo tempo, esse 1% ele foi o que vingou e trouxe o resultado financeiro, mas ao mesmo tempo ele é o que eu preciso talvez incentivar mais, estudar o que foi feito, né, naquele vídeo. Então existe muito a regra dos 3 segundos. Nos 3 segundos é onde você tem a atenção do usuário, porque depois disso você já passa no roll, né? Então ele fica 3 segundos para ver qual é o conteúdo, se não interessa para ele, já passa. Então, entender quais são os primeiros 3 segundos daquele vídeo, o que tinha o engajamento. Depois disso, talvez dos segundos 4 a 15, teve todo o storytelling, qual foi o formato que ele criou desse storytelling, para criar os benefícios, para mostrar que tem um produto, enfim, né, tem que ter um apelo às vezes visual. Então, se for o Living, né, Seca Frizz, talvez, né, mostra ali, né, gente, pessoal, olha esse produto aqui da Mente que eu encontrei, que deixou meu cabelo aqui de outra forma. Aí passa uma transição, fala assim, ó, esse aqui é meu cabelo, né, antes, aí passa, sei lá, 30 minutos depois. Eu sei que, gente, depois do meu banho, depois da minha rotina diária, enfim, o cabelo ficou dessa forma, né? E visual mesmo, mostrando os benefícios do usuário de forma, né, pelo vídeo. Então, trabalhar essas duas formas aqui, depois encontrar esse hero, encontrar essa narrativa que deu certo e potencializar cada vez mais, seja, né, incentivando esse creator com, né, uma comissão talvez diferenciada, que é a colaboração exclusiva, ou então também, né, você pode utilizar a potencialização de ads. Então, você como loja, você consegue potencializar não só seus próprios vídeos, que você consegue divulgar no seu perfil, né, do @Mendy, @L'Oreal, ou algo desse sentido, né, o seu perfil da marca do TikTok, como também você consegue colocar mídia paga para aparecer mais o vídeo do seu afiliado. Tá? E, obviamente, isso aqui gera, né, um efeito dominó que você vai conseguir se retroalimentar e crescer cada vez mais. Tá? Então, na plataforma, você acaba tendo que utilizar vários desses recursos. Como que funciona na parte de colaboração aberta? Tá? Pessoal, estou falando rápido, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. De novo, qualquer ponto depois, no final, vocês conseguem perguntar, me interromper, fica à vontade. Primeiro passo, você vai lá e seta para você como loja qual que vai ser, né, os produtos que vocês querem fazer. Você pode colocar até um parâmetro automático para qualquer novo produto. Então, por exemplo, tive um lançamento de uma nova linha, coloquei e cataloguei esse produto lá no TikTok Shop. Automaticamente esse cara já vai entrar na colaboração aberta com um default de comissão de 10%. Tá? Você tem esse mecanismo na plataforma. Depois disso, você vai, né, olhar, né, aqueles milhares de creators e, obviamente, tentar fazer uma divulgação ativa. Aí é um trabalho, né, super de formiguinha. Pensa que é um relacionamento tão ativo quanto você tem, talvez, com sua base de consumidores. Tá? E a gente não está falando de poucos creators também. Então, da mesma forma que você tem um CRM, né, para você conseguir cultuar a sua base de consumidores, no TikTok você vai ter basicamente um ARM, né? Então, um Affiliate Relationship Manager. Você vai ter que conseguir entrar com cada um dos afiliados, eventualmente fazer algum evento para aquecer a sua base de afiliados mais importante, né? Fazer uma divulgação de produtos, fazer eles participarem desse processo de construção de feedback. Muitas vezes eles não estão olhando, né, um feedback, um comentário dos seguidores deles sobre o seu produto, e dali talvez volte uma ideia para você como indústria, para você como lojista, para conseguir desenvolver uma nova linha, tá?
Então, né, estuda muito bem como é que vai ser essa parte de vitrine showcase, como que você vai trabalhar com cada creator, e aí, né, passa ali para a parte de geração de vendas. Então, criação orgânica dos short vídeos, você consegue pela plataforma, tá? Tanto mandar amostras grátis para um creator, tá? Como também o creator consegue pedir para você, e vocês vão perceber, vendendo na plataforma, que isso é super comum, ele entra em contato como você como lojista, fala assim, oi, seu creator XY, pela plataforma de ads, você consegue ver todas as métricas do cara, e fala assim, cara, agora eu queria divulgar seu produto, você consegue mandar uma amostra? Como que tem que ser a característica dessa amostra, tá? Coisa de no máximo 5 produtos, tá? A intenção que a Soraya falou não é pulverizar em mais de 300 SKUs do portfólio inteiro, obviamente porque é caro, mas também porque você quer massificar a produção de conteúdo do mesmo produto, né? De forma constante com vários creators, tá? Uma estratégia inicial, tá? A gente vai pensar pelo menos em coisa de 50 amostras, talvez 250, quando você vai crescendo por semana, tá? Então, 50 ou 250 creators diferentes, só para vocês terem mais ou menos um balizador, tá? Quando você faz esse processo de envio de amostra pela plataforma, o creator ele fica obrigado pela plataforma de produzir um conteúdo daquele seu produto. Tá? Então, a plataforma reconhece e deu tracking do seu pedido de amostra, sabe que o creator recebeu aquele produto, e aí existe, né, um mecanismo de falar assim, cara, o creator tem que produzir aquele conteúdo dentro de uma janela de mais ou menos 7 dias, senão ele começa a perder, né, até o próprio creator tem lá, né, uma métrica de reputação dele. Então, se ele não fizer a produção de conteúdo, de duas uma, ou ele vai ter que pagar também nesse produto, né, a amostra que foi anteriormente grátis, ele vai ter que pagar financeiramente, e também ele vai, né, como creator, ser penalizado com isso e vai acabar sendo restringido na plataforma, de não conseguir produzir mais conteúdo, de ter que esperar um tempo ali na geladeira até de uma nova amostra e se relacionar com uma nova marca. Quando a gente fala da Target Collaboration, de novo, é aquela questão de capacidade de escala, tá? Então, você olha para aqueles creators que fazem mais sentido, você tem uma capacidade de conseguir atingir até 1.000, tá? Convites a cada 24 horas, que é muito mais do que a maior parte dos casos vão precisar, tá? Então, não se restringe em relação a isso. Tá? A estratégia é conseguir buscar um agrupamento VIP, tá? De até 50 creators, 100 produtos, que você vai mandar um convite, né, específico para aqueles caras, mandando ali uma comissão diferenciada, uma seleção de produtos que eles vão divulgar, né, estudando muito bem como é que foi feito todo o storytelling, e, obviamente, oferecer aquela comissão ali para conseguir ter aqueles top performers próximos contigo tá, o tempo todo. Você tem que entender, né, que esse creator, da mesma forma como está sendo abordado por você como marca, também tem acesso a todas as outras marcas de N categorias, tá? A gente já viu até mudanças ali de alguns creators que trabalhavam com o setor de papelaria, e aí, né, viram ali uma possibilidade de conseguir migrar para o setor de beauty, estão super bem, tá? Então, você tem que entender que esse relacionamento realmente, assim, é uma atividade constante para você conseguir manter essa relação. Qual que é aqui um resumo, né, de o que vocês podem utilizar como estratégia para conseguir saber se eu devo usar a colaboração aberta ou a colaboração direcionada, né? O objetivo principal da colaboração aberta é você conseguir fazer volume e descoberta de novos talentos. Muitas vezes, né, a gente vai pensar que, se eu for colaborar com aquele criador de conteúdo que tem milhões de seguidores, com certeza ele vai vender mais. E, normalmente, na verdade, não é isso que a gente vê, tá? Os micro e nano influenciadores, muitas vezes, são aqueles que conseguem gerar um melhor engajamento, porque estão mais próximos da base de seguidores deles, porque eles se vinculam a fazer uma campanha do velho marketing e dialogam diretamente sobre os benefícios daquele produto e conseguem trazer o valor real, tá? Para aquele consumidor, tá? O Target Collaboration já existe com o objetivo de conseguir fazer uma consulta de parceria de longo prazo, de novo, aumentar essa base ali de heroes, top performance que você tem em termos de afiliados. Quando você está falando da Open Collaboration, tem um baixo nível de controle, né? Você não consegue estabelecer exatamente quais creators que vão começar a divulgar seus produtos. E aqui a gente já teve N casos, tá? Tem algumas multinacionais que começaram a falar, putz, mas quando eu começo a trabalhar, então, com esses afiliados no TikTok Shop, estabelece vínculo empregatício, não sei como é que o meu jurídico vai interpretar isso, ou então, se tem um creator que divulga pet, né? Divulga tigrinho, eu tenho receio que a minha marca fique associada em relação a isso. E aí a gente tem que separar aqui bem essas casinhas, tá? Estabelece vínculo empregatício? Não, tá? Então, você não tem que se preocupar em relação a isso. Toda a parte de repasse dessa comissão é feita diretamente pelo TikTok Shop e você nem chega a ver a cor desse dinheiro. Vai aparecer lá uma fatura para você no final do mês. Na parte financeira, né? Esse aqui foram as comissões de afiliados pagas para esse mês e aí, obviamente, esse gestionamento é feito direto pelo TikTok Shop, até porque ele retém meio de camaramento, então ele que tem esse valor de caixa, ele te repassa a venda já líquida, já descontada dessas comissões, tá? E aí, ao mesmo tempo, essa questão de não queria me associar com um creator que talvez seja contra meus valores, que fale sobre bet, enfim.
Infelizmente, tá? Esse é um recurso que, apesar do TikTok monitorar constantemente para conseguir evitar esse tipo de comportamento malicioso da plataforma, tá? Existe também um trabalho seu como lojista, e quando eu digo seu, eu digo aqui Célia e a Zix, tá? A gente ajuda com isso, nessa curadoria, para conseguir monitorar quais são os clientes que estão trabalhando conosco, que estão divulgando, enfim, tá? Mas realmente é você ter que entrar cara a cara, perfil a perfil, e eventualmente inativar, tá? Você consegue colocar um ban list, dar um black flag ali para um usuário, tá? Caso você não queira que ele continue divulgando. Mas é um trabalho super manual e vocês precisam ter, obviamente, né, pessoas, sistemas ali prontos para conseguir trabalhar com isso. Tem a configuração de comissão, que eu já acabei colocando, né? O ponto de partida ideal ali é, claro, na Open Collaboration você explora esses novos talentos e começa em marcas talvez mais iniciais, que você não tem um relacionamento ainda, e marcas mais experientes que você está escalando, né? Esses top performance, esses creators maiores, acabam optando ali pela colaboração direcionada, tá? Então, vamos lá. Qual que é o principal combustível, né? Existe uma forma de o creator criar conteúdo e divulgar a minha marca sem ter acesso necessariamente ao produto fisicamente? Existe. Funciona? Funciona. É melhor quando ele tem acesso ao produto? Com certeza, tá? Então, se ele tem acesso ao seu produto, que acontece principalmente por essa questão do sampling, né, das amostras grátis, que você consegue mandar pela plataforma, ele consegue criar um vídeo, ele consegue mostrar o benefício daquele produto diretamente, né, naquele short video, abrir uma live, mostrar para o pessoal, esclarecer dúvidas ao vivo, tá? Então, acaba sendo muito mais interativo e, normalmente, a taxa de engajamento e, por consequência, as vendas são bem melhores quando você faz essa questão do sampling, tá? Mas nada impede, tá? Se você trabalhar com ticket mega elevado, enfim, você tem uma base de creators que, cara, vai querer acionar e colocar os produtos na vitrine deles. Não precisa ter acesso ao produto, eles podem comprar por conta também, tá? Eu acabei não comentando isso. Mas pode não ter acesso à amostra grátis, pode não querer comprar por conta, ele pode simplesmente colocar no perfil dele, né? Basicamente existe ali o carrinho de compras, né? Que é quando o creator que está fazendo essa parte de afiliado do TikTok Shop consegue mostrar todos os produtos que ele está divulgando, consegue atrelar também a um vídeo dele que ele está divulgando o produto, tá? E encaminhar para sua loja sem ter acesso necessariamente fisicamente ao produto. Dito isso, é muito importante que a estratégia de sempre esteja assim desenhada, tá, para toda a marca. Não precisa ser de novo com todos os creators, tá? Mas é importante justamente para conseguir gerar melhor engajamento e para gerar esse compromisso, esse push inicial de conteúdo. Porque, de novo, a partir do momento que você cresce sempre, você manda essas amostras grátis, o creator ele fica comovido, né, diretamente pela plataforma, a ter que produzir esse conteúdo. Então, com isso, ajuda a fazer girar a roda, né, e vocês começarem a ter esse conteúdo, porque entre essas discussões de esse veículo empregatício, ter divulgação de bet, enfim, a gente já viu algumas multinacionais, tá, então empresas gigantescas, paralisarem o projeto totalmente, não conseguirem trabalhar com creator, não conseguirem trabalhar com amostra grátis e esperarem, né, que por uma sorte ali, talvez divina, comece a vender. E a plataforma não é assim, tá? Ela não é, de novo, uma plataforma de venda tradicional, um marketplace tradicional, como a gente está acostumado com o Shopee e Mercado Livre, que você coloca seu anúncio e pronto, já começa a vender organicamente. Se você não tiver produção de conteúdo, dificilmente sua loja vai aparecer, tá? Para os seus consumidores, para o seu público. Então, vocês precisam ter a produção de conteúdo e, de novo, o creator acaba sendo pivotal ali para essa estratégia. A métrica da plataforma tá, é que mais ou menos 50% a 60% das suas vendas acabam vindo por esses creators. Os outros 40% acabam sendo divididos entre o que você acaba utilizando de campanhas adicionais no seu próprio perfil de marca, live shopping, utilização de mídia paga com o GVMX, enfim, tá? Mas o grande motor de venda e a forma como também toda essa mandala se conecta é através do creator. Então, vocês precisam estar utilizando ele como sendo um ativo constante ali da sua estratégia, tá? Tem a questão da amostra inteligente, tá? Então, a questão de você mandar uma amostra, né, esperar que ele realmente consiga fazer uma venda para, de fato, você liberar essa amostra grátis. Então, o mecanismo acontece inteiramente dentro do TikTok Shop. Você consegue colocar e falar assim, ó, eu estou mandando essa amostra, mas é refundable sample. Então, é uma amostra que eu só vou dar de graça para esse creator X ou Y se ele conseguir conquistar X vendas. Tá? Eu vou dizer que esse modelo, apesar de proteger você financeiramente, acaba sendo uma barreira gigantesca, tá? De entrada para vários creators, porque a gente sabe que o cenário brasileiro é que muitas vezes esses creators não têm capital inicial, né, para conseguir investir em uma estratégia de produtos. Ele não assume risco por esse estoque que está vendo, obviamente ele está despendendo o tempo dele, né, o trabalho dele para conseguir divulgar os produtos. Mas se você acaba utilizando essa alavanca de refundable sample,
e só disponibiliza essa amostra para os creators de forma gratuita, se ele vende, de novo, você está protegendo sua marca, mas acaba desincentivando uma base gigantesca, de mais de 80% da base de creators hoje, tá? Acaba não trabalhando com essa questão de referral samples, tá? Então, só para você ter um pouco de noção de onde vocês estão pisando. Depois, obviamente, tem as questões de, né, trabalhar com o multi-SKU, conseguir trazer essa visita que acaba vindo por uma linha de produtos, entra na sua loja, e sua loja tem que estar preparada para conseguir fazer toda a navegação, dar a melhor experiência para conseguir encontrar outras linhas de produto para vocês, porque, obviamente, a estratégia aqui, né, tradicional, que acontece com qualquer canal de venda, também se aplica para o TikTok Shop. Você quer aumentar ticket médio, você quer aumentar carrinho, é importante que você esteja ali adequado em termos de navegação também, tá? Toda essa parte de cadastro, enfim, hub de integração de pedidos logísticos, enfim, homens vocês podem contar aqui com parceiros, a loja é um exemplo, a série é um exemplo para a gente conseguir fomentar essa parceria. Tá? Como que eu acho os creators? Né? Então, existem, de novo, todas aquelas táticas de performance que vocês conseguem ver, vocês conseguem aplicar filtros ativos. Eu vou avançando aqui, tá? Só para a gente não extravasar muito o nosso tempo. Consegue ver os creators que têm badge de ouro, né? Então, aqueles que têm um melhor engajamento da plataforma. E aí, através disso, vocês conseguem encontrar justamente aquele creator que vai ser o potencial hero. Vou dizer que muitos desses acertos, quando você tenta atirar de sniper antes de ter um histórico, muitas vezes não funciona. Tá? Se você conseguir trabalhar com uma quantidade de samples gigantesca, né? Aquela ordem gigantesca de mais de 200 amostras por semana, pode ser que direcionando você consiga ter. Mas, tradicionalmente, acaba sendo muito mais simples você utilizar a colaboração aberta, ter realmente, né, um case ali criado com esses micro nano influenciadores e, através dali, você conseguir estabelecer uma relação mais próxima. E aqui, né, quebrando barreiras, aqui é um ponto que talvez a gente... poucas pessoas têm visibilidade, tá? Trabalhar com TikTok Shop é barato? Não, tá? Eu não vou dizer que é barato. Apesar da comissão dele de venda hoje ser 6%, que é muito abaixo do que você vê na Shopee, no Mercado Livre e outros canais de venda, os marketplaces, né, que acabam trabalhando na casa de 12% até 20%, ele ainda assim conta com 6% que você paga para participar do programa de frete grátis da Shopee, do TikTok, tá, desculpa. Então, 6% de venda, mais 6% opcional para entrar no frete grátis. Eu vou dizer que é altamente incentivado, principalmente se o seu produto for ticket mais baixo, tá? Pagar 6% de um produto de R$30, R$40, né? Que você oferece um benefício de frete grátis de até R$20 para o seu consumidor, acaba sendo financeiramente muito interessante, tá? Fora isso, tem a comissão do creator, do afiliado. De novo, é uma decisão unilateral sua como marca, vai girar em torno, tá, de 10 a 12%, eu vou dizer que é um bom benchmark, tá, para você conseguir se embasar. Então, no final do dia, se você soma 6% de venda, 6% de frete, mais 10% de afiliado, acaba que 22% já fica em comissão de plataforma. Fora, claro, todos os seus custos internos, então, investimento em mídia, eventualmente que você vai estar ali investindo em estoque, ou em toda a estrutura interna para conseguir fomentar isso. Então, acaba sendo elas por elas, tá? O TikTok acaba saindo uma comissão muito parecida com os outros canais de marketplace tradicionais. O que a gente acaba não vendo, tá? A exposição e criação de conteúdo que só é paga quando você gera uma venda, tá? Então, de novo, todos aqueles 99% de creators que pegaram seu produto, fizeram uma divulgação, fizeram um vídeo e não converteram, cara, exposição e mídia em teoria gratuita para você, tá? Obviamente, talvez tenha investimento de produto ali porque você fez uma estratégia de amostra grátis em algum momento. Fora isso, tá? E aqui a gente consegue falar como case. A gente viu alguns cases aqui do TikTok Shop começarem a crescer venda não no TikTok Shop antes, mas em outros canais. Tá? Então, antes a gente viu viralização de um produto, a gente começou a ver aqui no Mercado Livre, começou a ter uma venda maior daquele SKU, por conta de um vídeo que a gente divulgou no TikTok, que na época não tinha o TikTok Top. E a partir dali existiu também, né, obviamente, um incentivo muito maior nosso, como estratégia de saber, cara, o TikTok Shop, se a gente conseguisse criar realmente uma loja lá dentro, vai ter uma venda bem maior. Então, existe, né, esse extravasamento, né, orgânico entre o conteúdo que você gera no TikTok, isso às vezes é impactado pelo consumidor, ele conhece sua marca a partir dali, gera uma porta de entrada, mas através de uma campanha de remarketing, através do Instagram, do Meta, enfim, de outros canais de venda, ele acaba relembrando a sua marca e, no momento certo, na melhor oportunidade, né, não sei, no site do SET, numa oportunidade de cuponagem que ele consegue encontrar na Shopee, no Mercado Livre, ele compra em outros canais, também para dizer no site próprio de vocês. Tá? Então, o TikTok Shop, ele, de novo, tem que ser visto não só como um canal de venda, não só como um marketplace. Ele tem que ser entendido como sendo um momento que sua marca consegue se expor, um momento de entretenimento, gerar engajamento com a marca, e que muitas vezes vai fazer com que o seu SKU, que às vezes até
fosse um curva C parado, tá? Não vou dizer que é sempre assim, mas que era um curva C, que nem a Soraya comentou, do Livin, não era nem perto de ser o hero da mente, né? Mas, através de uma estratégia bem fundamentada, conseguir ver que existe um apelo visual, que você consegue gerar engajamento pelo vídeo, e que, obviamente, tem um fomento muito grande com o TikTok Shop, eles falaram assim, cara, vamos tentar colocar isso aqui como estratégia, e a partir daí eles começaram a estabelecer relação com distribuidores, até do varejo físico, tá? Procurando o produto, porque, obviamente, esse produto estava sendo desejado online, no TikTok Shop, e a partir dali abre uma porta para a indústria, para eles conseguirem negociar também, obviamente, vendas desses produtos com N distribuidores ali, farmácias, enfim, eventualmente, para você conseguir fomentar essa base. Tá? Então, entendam que o TikTok Shop ele serve justamente para estratégia de creator economy, você testar e gerar produtos, né, muito interessantes, mas ao tempo abre ali portas para você conseguir gerar novas demandas, né, criar tendências, e a gente tem que entender que é importante vocês como marca, né, estarem próximos, porque se vocês não estiverem, provavelmente seu concorrente está olhando isso de alguma forma, e aí ele vai conseguir capturar essa demanda, esse engajamento, e apesar do TikTok ter um pouco menos de um ano, um pouco mais de um ano de idade aqui no Brasil, em qualquer, né, alavanca comercial, diferencial estratégico, ele some rapidamente, né? Então, a gente acredita firmemente que daqui a alguns anos, tá? Basicamente todas as marcas assim vão já conhecer o TikTok Shop como se fosse o Mercado Livre, sabem que é importante estar lá na plataforma porque o consumidor vai estar lá, vai estar procurando. Se você não está sendo exposto lá dentro, se o consumidor não consegue ver o seu produto e adquirir o produto lá dentro do TikTok Shop, provavelmente ele vai acabar sendo impactado em algum momento pela concorrência, e aí é um momento que você vai estar perdendo esse market share, tá? Então, entendam que acaba tendo essa conexão completa ali de todos os diferentes canais. TikTok Shop produz conteúdo, mas a conversão pode ser impactada eventualmente entre N e outras plataformas, tá? Vou avançar super rápido aqui, tá, pessoal? Para respeitar o nosso tempo. Qual que é a escala aqui que acontece, tá? Você existe a figura do lojista que consegue eventualmente se relacionar com uma agência. Existem agências credenciadas no próprio TikTok Shop, tá? Em que você paga uma comissão adicional para a própria agência, tá? Digamos aqui, né, 6, 7, 12% eventualmente. Essa agência vai lá e trabalha, basicamente, fragmentando a sua estratégia, obviamente com os creators XY que já são da base deles, que já trabalham de alguma forma, conhecem qual que é o perfil, e através dali você tem um trabalho um pouco mais facilitado, tá? A nossa proposta aqui com a parceria que a gente está com a Zix, tá? A série A Zix, é juntar justamente toda essa estratégia que você também consegue trabalhar junto com uma agência de creators dentro de casa, tá? Então, obviamente, martelo, decisão final, sempre vem com vocês. Mas a gente sabe que muitas vezes nessa etapa de construção da sua estratégia digital, você tem um parceiro que conhece um pouco mais esse meio de social commerce, e a Zix, a série, está aqui justamente para conseguir dar esse apoio, tá? Inclusive, tá, Soraya, não me deixa falar mentira, a Zix também é uma agência ali filiada do TikTok Shop, tá? Então, vocês conseguem também ver por lá que eles têm todos os melhores critérios na plataforma. Bom, obviamente, né, isso aqui passa batido, mas vocês têm visão completa de como é que é o ROI de cada uma dessas operações, né? Então, quanto foi gerado de GMV daquele produto, qual foi a comissão paga, quantas unidades vendidas, enfim, tudo isso sendo visto diretamente pela plataforma, tá? Vocês conseguem fazer uma gestão, um relacionamento direto pelo TikTok Shop, tá? Então, por lá você consegue ver quais são os creators que pediram uma amostra grátis, quais são os conteúdos que foram produzidos, né? O que está pendente ali de amostra que você enviou e que o criador não produziu ainda aquele conteúdo, né? Obviamente, isso exige muito tempo, né? E muitos processos para conseguir garantir que isso esteja no dia a dia. Isso também é um serviço que a gente consegue oferecer para vocês para facilitar esse operacional, tá? E aí aqui, né, se a gente fosse trazer para um desenho, né, receita de bolo, não existe receita de bolo, mas para facilitar como é que é o entendimento, você precisa primeiro conseguir fundamentar toda essa parte sua de opt-in, open collaboration, depois conseguir configurar esse combustível, de estabelecer quais são as regras de autopromoção de amostras grátis, quais coisas que vão se autorizar ou não, fazer uma gestão dessa base, né, e aí potencializar esses heroes através de uma ofensiva VIP, tá? Se fosse falar qual que é um formato que hoje a gente vê funcionando muito bem no mercado, é basicamente essa estruturação que a gente tem que fazer. Obviamente tem muita coisa por trás, tem muito trabalho por trás, muito dia a dia envolvido para a gente conseguir garantir que tudo isso esteja rodando, tá? Mas, via de regra, é essa esteirinha que a gente tem que fazer. Pessoal, do nosso lado era isso, tá? Desculpa ter passado aqui 10 minutinhos do nosso tempo. Aqui, tá, tem um QR Code para a gente conseguir se conectar mais, então fique à vontade para conseguir chamar a gente caso tenha se interessado. Vou deixar aqui esse tempinho livre para quem precisar se ausentar, tá? Caso tenha algum outro compromisso. Mas queria deixar livre também para vocês conseguirem conversar conosco,
Então, eu, Soraya, aqui, tá? A gente vai ficar aqui na sala um pouquinho para esclarecer dúvidas de vocês, tá? Depois, deem aqui um feedback para a gente também, o que vocês acharam do conteúdo. A gente vai tentar trazer mais dessas agendas ao longo do ano, tá? Então, fiquem de olho ali nas nossas mídias sociais e contem conosco para a gente conseguir juntos progredir ali com o cenário digital aqui no Brasil, tá bom? Acho que é isso. A gente sabe, né, Gui, que é muito conteúdo para a gente trazer em uma hora e meia. A gente fica assim, discutindo aqui a questão de tempo, porque tem muita coisa, são muitos detalhes, mas espero ter passado e ter deixado uma mensagem para vocês como um todo, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo, deixar uma mensagem clara do que está acontecendo no mercado e trazer já alguns detalhes de como a plataforma oferece, o que a plataforma oferece de conteúdo. Então, quando a gente olha dentro do escritório virtual, eu digo escritório virtual dentro do TikTok, vocês têm informação e acesso a tudo. Então, é isso, gente. Independente do tamanho da empresa, se está pensando, começa a fazer, começa fazendo, vai aprendendo. E aí, estou vendo que está começando a surgir dúvidas aqui, Gui. Deixa eu... Boa. Acho que o Marcos comentou aqui. Sobre amostras grátis, a plataforma mede no máximo 3 pedidos do influenciador. Essa conta não bate. Deveria ser 10, 15 pedidos para pagar a amostra. Como podemos ajustar isso? Ótimo ponto, tá, Marcos? Assumo aqui que você já trabalha com TikTok Shop, né? Aqui, eu vou ser sincero contigo, talvez é justamente esse trabalho que a Célia e a Zix têm que fazer. É conseguir esclarecer, principalmente para o lojista, para a marca, que no final do dia, essa amostra ali, você não tem que interpretar como sendo investimento para aquele creator individual, tá? E que só vai gerar aquelas vendas, aquele conteúdo que pode que nem engajar, enfim, né? O que a gente tem que interpretar é que isso é uma estratégia que impacta a sua longevidade, seu brand como marca. Tá? Então, o TikTok Shop não é só um canal de venda, só você expor seu produto lá no catálogo e deixar disponível, e isso vai gerar GMV, que tem, obviamente, suas comissões atreladas, seu custo atrelado dessa operação, eventualmente, se for uma agência também pronta. Você tem que entender que isso aqui é uma longevidade para você como marca, né? Como que você vai conseguir estar presente no dia a dia do seu consumidor? De novo, os dados que a gente tem aqui é que mais de metade do Brasil está na plataforma, tá? Em média, o brasileiro fica mais de 4 horas no TikTok por dia, tá? A mídia social que fica mais tempo em tela disparada, tá? Acho que o mais próximo depois de ser o YouTube, que é em torno de 30 minutos. Agora, na Copa, com a Casa TV talvez seja diferente, né? Mas, enfim. E aí, nesse sentido, o que a gente tá colocando aqui se você não trabalha no TikTok Shop, esses consumidores, obviamente, não vão conseguir te encontrar. Se você não conseguir produzir conteúdo pela plataforma, você vai ter que tentar gerar por outros meios, né, esse engajamento. Existe, obviamente, ainda todos os canais tradicionais, eu vou colocar aqui, né, como Mercado Livre, você trabalhar com meta, fazer campanhas institucionais lá dentro, enfim. O que a gente tem visto como movimento do mercado, e aí isso que é importante a gente tentar deixar todo mundo aqui atualizado, é que o TikTok Shop cresceu mais de 102 vezes ao longo desses últimos 12 meses, tem uma projeção de continuar crescendo de forma astronômica, tá? E, obviamente, esse consumidor está sendo impactado e procurando essas marcas lá dentro por um bom motivo. Esse bom motivo é porque ele consegue, muitas vezes, entender muito melhor o benefício daquele produto através de um mecanismo de vídeo, de live commerce, do que talvez no varejo tradicional. De novo, a Granado conseguiu trazer ali que, no Super Brand Day deles, foi um investimento cavalar, tá? Assim, milionário, para conseguir fazer isso. Granado não é um cliente séria, tá, pessoal? Mas a gente tem contato aqui com o mercado. Mas que trouxe uma base de consumidores que era 90% nova, né? E aí é o pensamento da marca de falar assim, cara, como que eu consigo pensar, não só nos próximos 2 meses, que obviamente, né, a gente talvez em cenário de empreendedores temos que pensar ativamente, a gente sabe do cenário difícil de capital que o Brasil está atualmente, mas pensando no longo prazo, como que eu consigo me estabelecer como marca que vai ser lembrada, tá? Não existe, infelizmente, hoje uma coisa na plataforma, e aqui eu entendo que você talvez não goste da minha resposta, tá, Marcos? Depois, se você quiser abrir o microfone ou comentar, eu super gostaria. Mas existe um cenário aqui onde a gente não consegue, pela plataforma, limitar ali e colocar, cara, eu preciso que ele faça pelo menos 10, 15 pedidos para conseguir pagar a amostra, enfim. Financeiramente, é difícil de operar, tá?
Eu não vou dizer que não, por isso que até no conteúdo da Soraya, ela trouxe ali como sendo, né, um dos principais pilares, a gente estruturar muito bem como que vai ser esse investimento, esse crescimento na plataforma. Tem que ter um planejamento, tá? E aí eu vou dizer que o que a gente consegue apoiar vocês nessa decisão, tá? A gente tem um simulador de margem de contribuição por SKU, tá? Dentro da Célia, onde a gente consegue ver quanto que a comissão paga para o canal, quanto que é a comissão do afiliado, quanto que vai ser o seu imposto eventualmente que você vai pagar, qual que é o seu CMV de produto, para você ver a margem de contribuição no final do dia. Obviamente, existem momentos em que a sua estratégia vai exigir, eu vou dizer assim, pagar para vender, ter uma margem de contribuição negativa, porque justamente você talvez tenha entendimento de falar assim, cara, eu estou investindo no canal, eu sei que lá na frente, quando eu conseguir atingir relevância, isso vai se pagar. Eu vou dizer para você que a gente tem visto muito cenário, que acho que talvez é de onde você vem, em que tem marcas, grandes marcas, que falam assim, cara, não, eu preciso que funcione no final do dia, hoje. Eu não estou pensando aqui em construir marca para daqui a 2 anos, 1 ano. Eu preciso que hoje esse projeto consiga ter um PNL efetivo. E a gente consegue estruturar isso, tá? Obviamente, né, fazendo uma precificação adequada para aquele SKU, estudando direitinho quanto que é o máximo de comissão de afiliado que você vai fazer. Obviamente tem uma questão mercadológica aqui, porque se você está querendo pagar 5% de comissão de afiliado, mas a L'Oréal ou o mercado está ditando que é em torno de 8%, 10%, é difícil você conseguir adquirir uma base interessante. Mas, eventualmente, para um produto de ticket mais alto, né, uma Shiseido, ela dificilmente vai pagar 10% de comissão para o afiliado, porque o afiliado sabe que para ele fazer um vídeo, se ele trazer uma venda daquele produto que gira em torno de R$ 200, cara, ele já ganha ali uma comissão super interessante, tá? Mesmo que seja 5%, né, de forma relativa, percentualmente. Então, não tem como a gente, infelizmente, colocar ali para ser, cara, eu só pago, só tenho refundable a partir de 10, 15 pedidos. Existe uma questão financeira de planejamento para você conseguir entender qual vai ser a estratégia de quais produtos que pagam. Nem todos os produtos fazem sentido entrar no TikTok, tá? Justamente por conta da comissão. Você tem que estabelecer quanto que vai ser justamente sua margem de contribuição para criar essa KU e quando você vai investir, porque justamente você vai falar assim, cara, eu vou fazer uma estratégia de 200 samples. Essas 200 samples é um investimento de produto de X mil reais, ao mesmo tempo que na comissão de afiliados e a comissão de venda vai ser outros X mil reais. Mas a minha expectativa é que com esse sampling eu consiga produzir 1.000 conteúdos aqui ao longo do próximo mês. Esses 1.000 conteúdos aqui no mercado vão trazer uma conversão aqui de mais ou menos 1%. Desse 1% aqui, talvez a conta já esteja paga. Tá? Então, tem que ser estudado todo esse planejamento de cabo a rabo e a gente consegue apoiar justamente nisso. Tá? Mas ótimo ponto que você trouxe aqui, Marcão. As meninas Mazé Lima levantou a mão. Eu acho que elas estão juntas ali também, né? Mazé Doces também. Podem abrir o microfone, meninas. Estamos. Só uma dúvida, Soraya. A gente criou a loja lá no TikTok e até hoje a gente não conseguiu vender. Primeiro a gente foi barrado pela categoria, nossa categoria alimentos. Sim. E depois eles falaram que a gente teria que ter um faturamento de mais de $1 milhão. Já tem mais de 3 meses que a gente está tentando, a gente não consegue entrar. Qual produto que vocês estão vendendo lá dentro especificamente? A gente vende fruta cristalizada. Sim. Tem algumas categorias, como categoria infantil, alimentos. O TikTok é muito rigoroso com essas categorias por causa de risco mesmo com o consumidor. Eles estão começando a abrir agora. A gente tem que estudar detalhadamente o caso, ver o que o TikTok respondeu, porque assim, é tudo muito novo ainda. A gente já tem algumas marcas de alimentos operando lá dentro. Tem que entender se tem forma de recorrer dentro da plataforma. Então, não sei se vocês já recorreram, mas assim, o ideal é recorrer e entender, mas tem alguns segmentos que eles vão pedir um volume de vendas maior mesmo para começar a operar lá dentro. A gente teve aqui no caso com a Célia mesmo, uma marca que a gente estava estudando e que eles falaram, para a gente aceitar a marca, ela tem que ter nos outros canais da plataforma, ela já tem que ter mais de R$500 mil de venda dentro do ano. Então pode ser que aconteça mesmo, a gente só precisa entender caso a caso, eu não consigo te responder efetivamente. Entendi. Depois a gente vai agendar uma reunião com vocês. Perfeito, que a gente faz todo o estudo, analisa tudo para vocês, tá? Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, Guilherme. É o Marcos. Tudo bem? Boa tarde. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia. Tudo bem, gente. Desculpa. Primeiro, pedir desculpa, eu entrei um pouquinho atrasado, talvez vocês já passaram por alguns pontos. Né? Eu acho que sempre a discussão do TikTok, ela vai muito nesse sentido, né? Se é um canal de varejo, é um canal de branding, né?
E aí, quando a gente sai um pouquinho dessa discussão, né? No nosso caso aqui, por exemplo, a gente é um canal de varejo. O importante para a gente é sellout e margem, né? A gente trabalha com produtos de utilidade doméstica, então é uma briga para fazer a margem fechar, né? E eu acho que é justamente isso que a gente não consegue encaixar todo esse valor dentro da venda, né? Então, assim, é comissão do creator, é comissão da agência, é o valor da amostra grátis, que não é grátis, né? Não existe almoço grátis, né? Então, o que eu vejo é que às vezes falta uma estratégia para esse tipo de vendedor lá dentro, Ô, Marcos, né? deixa eu te fazer uma pergunta. Claro, Você é distribuidor ou é a marca? na verdade, a gente é distribuidor, vamos botar assim, a gente importa alguma coisa, mas a gente é distribuidor. Mas mesmo no Perfeito. item que a gente importa, né, sempre tem, como são itens, vamos dizer assim, commodity de mercado, para Sim. utilidade doméstica, prato, copo, etc., sempre vai Aham. ter alguém disposto a ganhar menos do que você. Sim, eu vou te É. dizer assim, inicialmente, sem conseguir estudar muito a sua estratégia, eu falei um pouco no início, não sei se você já tinha entrado, que a categoria número 1 do TikTok hoje é a categoria de moda. Moda passou beleza, e moda passou como marca, como pulverizado. Não tem uma grande marca, não tem grande estratégia de amostras, porque para moda também a margem é muito reduzida. E mesmo que Mais ou seja. menos, né, Soraya? Oi? Moda markup vai de 3 para cima, né? Quando você vai Então, olhar uma categoria de bens duráveis, vai menos de 2, entendeu? Então, para distribuição, sem dúvida, fica mais apertado, mas a gente tem muitos distribuidores de moda também operando dentro da plataforma. O que eu quero te dizer? Que talvez a estratégia para vocês não seja uma estratégia full de amostras, por exemplo, não seja uma estratégia para milhares de criadores de conteúdo. A gente vê muitas marcas operando e muitos distribuidores operando em todas as áreas. Tem distribuidores tendo bastante sucesso, trabalhando com a estratégia de live shop, e aí você precisa de um casting menor de criadores de conteúdo que são mais específicos no seu canal, então é uma curadoria mais específica, uma comissão um pouco menor e muito pouco investimento em GMV. Talvez para vocês a estratégia mais massiva seja trabalhar com live shop, tá? tá bom, boa. É um caminho, né? E acho que É. interno, né, Soraya? Não sei, trocando uma ideia aqui em Interno, público. eu não diria só interno, não. Acho que vocês precisam ter uma estrutura, e essa é a discussão que a gente faz. Vocês podem marcar uma reunião depois com a gente em separado, que a gente faz essa discussão, esse estudo para vocês, porque não tem uma estratégia massiva. A gente precisa customizar de acordo com o limite que que a sua operação chega. Então, eu diria, inicialmente, interna, você precisa ter dentro da sua estrutura uma operação massiva de live shop, talvez uma pessoa só para fazer isso. Sabe o vendedor que você tem? Você tem que ter um vendedor de live shop, gente. Esse é um caminho que todas as marcas vão ter vai ter que ter um time de vendas focado em live shop daqui a pouco, para todo modelo de negócio. Mas eu não deixaria também de olhar para ir talvez 100, 200, 300 criadores de conteúdo, para você ter como parceiro oficial da marca, trazendo seus produtos na live deles também, que é onde gera volume. Eu não diria grandes influenciadores, grandes creators, não. Micro e médios ali junto com os grandes. Dá para fazer um jogo bacana aí nesse sentido, porque você ganha volume. Porque se for só você fazendo live shop, o algoritmo vai ter muita dificuldade de te entregar. Aí pode ser só você, mas eu indicaria investir em GMV. Então, vou fazer live interna, mas vou investir em GMV, tá? Legal, boa. Eu perdi essa parte do GMV, né? E acho que o drama, acho que de todo mundo que tá aqui, assim, é onde arrumar essa pessoa, né? Porque hoje É. a gente tem uma falta de mão de obra, assim. A gente vai começar daqui a pouco, a ter isso mais no mercado, vai ser mais fácil de encontrar, porque realmente é uma atividade muito difícil. Dentro da Zix, aqui junto com Célia, a gente já tem um time de live sellers, que a gente chama, que fazem as lives para as marcas. E quando você entra num pacote como a gente tem aqui, o custo fica muito menor, porque se você buscar hoje, qualquer um de vocês que entrar hoje dentro do TikTok, lá que já tem a loja ativada, vai em parceiros ali do TikTok, a Zix vai estar lá, mas vocês vão ver várias outras agências também, inclusive agências específicas para live. Só que muitas vezes o custo fica muito alto, a agência cobra um valor por hora, mais uma comissão, aí fica um valor que fica muito fora do padrão. Quando a gente tem dentro de um pacote, a gente consegue fazer valores mais acessíveis dentro do comissionamento já acordado. Talvez seja uma possibilidade também.
Pelo menos no início, sabe? Até vocês ganharem a prática, ganhar a vivência do negócio, conseguir treinar uma pessoa interna. Vamos falar, vamos conversar, vamos manter o papo. Queria só complementar, Marcos, seu cenário obviamente não é o único, né? A gente vê aqui o varejo brasileiro, obviamente, né, extremamente, né, quebrado em vários sentidos. Tem sim um pessoal que está vendendo na plataforma sem fazer a conta direito, ou está fazendo a conta e assumindo esse BO, né, se explodindo ali com a margem. E aí, obviamente, Exato. isso acaba gerando um cenário que é difícil para vocês, né, ou enfim, quem precisa, obviamente, trabalhar dentro de uma certa margem, competir em preço. Eu vou dizer que preço, apesar de ser, sim, obviamente, um grande balizador, não é, o mandatário final, tá? De novo, um benefício da plataforma. Em teoria, você só paga quando você vende. Obviamente, tem investimento de produto, investimento de produção de conteúdo, né? Esses casos, né, de investimento, e que nem você mesmo colocou, não existem alguns grátis, tem que estar muito bem planejados para você conseguir pensar nos investidores de um ano, em que você vai colocar esse projeto no ar e falar assim, beleza, então em um ano, esse aqui é o número que eu tenho que atingir. Obviamente, a gente trabalha com uma estratégia para conseguir mostrar para você quanto que é o GMV que a gente espera trazer, tá? Dentro desse horizonte, ao mesmo tempo em que você tem que ter uma visão de quando que esse custo fixo vai ser pago, né? Que depende de uma questão de escala, que depende, obviamente, de entender quanto que vai ser o seu investimento. Então, as coisas andam em conjunto, tá? A gente fala e dialoga no mesmo cenário aqui, tá? A gente sempre advoca ativamente para que a gente consiga fazer uma análise a nível de SKU, de o que faz sentido vender ou não, né? No canal X ou Y, a tanto de comissão ou não, quais são os produtos ou marcas que fazem sentido a gente conseguir trabalhar com uma política de afiliados mais agressiva ou não, como que vai ser a estratégia de mostrar grátis, e, de novo, isso aqui vira um efeito carrossel, em que eventualmente você consegue pegar isso e jogar para outros canais de venda, né? Então, da mesma forma que você está criando marca, mostrando ali e sendo conhecido no TikTok Shop e ganhando exposição que só é paga quando você vende, né? Você também está fazendo com que esse consumidor, eu lembrei aqui da marca do Marcos Klein e tal, você faz uma estratégia do Meta, de retargeting, enfim, busca esse consumidor novamente e traz ele via site, você consegue comentar talvez um CRM, ter um LTV muito mais interessante, tá? Diminuir o CAC. Então, uma estratégia que tem que ser feita em comunidade, tá? A gente não acredita nunca nem só trabalhando no TikTok Shop ou só no canal X ou Y. Acho que tem que ser tudo feito de forma unificada para vocês conseguirem garantir a exposição. Tudo bem. Legal, obrigado, Guilherme. Vamos finalizar Pessoal, então, 11 Gui? horas Acho que aqui. isso. Isso. A não ser que alguém tenha algum outro ponto, tá? A gente vai encerrando por aqui. De novo, agradeço o tempo de todo mundo, tá? Obrigado por ter se juntado aí essa manhã com a gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fique à vontade de chamar nossos especialistas, tá? Para a gente conseguir conversar, seguir com esse papo. A intenção é conseguir apoiar vocês nessas decisões.